Olá, queridos, graça e paz. Queridos, eu estou passando aqui para compartilhar com vocês um pouco sobre a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Se você puder, acompanhe comigo aí nas Escrituras, no Evangelho de João, no capítulo 10, a partir do verso 17. João, capítulo 10, verso 17. É dito: Por isso o Pai me ama. Aqui é o Senhor Jesus Cristo falando. Porque eu dou a minha vida para reassumir, para a reassumir. Ninguém a tira de mim, ou seja, ninguém tira minha vida de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade ou poder para entregar e também para reavê-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Então, eu quero aqui, aproveitando esse momento, para compartilhar com vocês um pouco sobre a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Então, eu gostaria aqui de lembrar você que pertence ao Senhor Jesus Cristo algumas referências, né, algumas coisas relacionadas a isso. O tema da morte e ressurreição de Cristo, né, ele é abordado em todo o Novo Testamento e também no Antigo Testamento já se fazia alusão profética acerca disso. O profeta Daniel falou que o Messias ele seria cortado, que é uma menção a ele ser morto, e já não estaria. O profeta Isaías disse que ele seria levado ao matadouro como um cordeiro mudo, como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores. A palavra do Senhor também já mencionava em outros textos do Antigo Testamento acerca da vinda de um rei que era antes da eternidade e ele viria para se entregar por nós, né? Seria aquele que pisaria na cabeça da serpente, seria o descendente da mulher. Então, quando a gente estuda esse tema na teologia, isso faz parte de uma matéria chamada Cristologia, em que você aprende sobre a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. E você entende toda a questão da divindade de Cristo, a humanidade dele. A gente aprende um pouco esse contexto das duas naturezas de Cristo, como se relacionam essas duas naturezas na pessoa do Redentor. E diversas outras verdades, o nascimento virginal do Senhor Jesus Cristo, e diversas, né, faces da matéria cristologia. No entanto, eu quero focar aqui, não no ministério do Senhor Jesus Cristo, não quero focar, me aproximar tanto nessas questões da encarnação em si, mas eu quero falar sobre a morte e ressurreição do Rei. Nesse versículo que nós lemos, do Evangelho de João, no capítulo 10, a partir do verso 17 e 18, fica claro para nós que Jesus diz assim: olha, minha vida ninguém a tira de mim, ninguém a rouba, ninguém tira minha vida. Eu espontaneamente a dou. E o que é interessante é que ele diz assim: eu tenho poder, né? Eu tenho poder para dar minha vida e para reavê-la, né? E para a reavê-la. Aí ele diz assim: e para a reaver, né? E este mandamento eu recebi do meu Pai. Então, Cristo já veio com o seguinte propósito, né? Ele se fez homem com o seguinte propósito: o Verbo se encarnou, né? Deus conosco, com o seguinte propósito: dar a vida dele e ressuscitar ao terceiro dia. Então, quando a gente compreende essas verdades, nós entendemos que Jesus Cristo, aqui na Terra, ele não estava sem um propósito, ele não estava sem aquém do propósito do Pai. Pelo contrário, ele já veio cumprir esse propósito, porque ele diz: ó, este mandamento eu recebi do meu Pai. A pergunta é: quando ele recebeu este mandamento? Então, a gente crê, né, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então em um vínculo eterno de amor, no conselho da deidade, a pessoa do Filho, o Senhor Jesus Cristo, veio, se fez homem, o Verbo se encarnou. Mateus capítulo 1, verso 23 fala Deus conosco. Romanos capítulo 9, verso 5 fala descendente dos patriarcas segundo a carne, mas Deus bendito eternamente. 1 Timóteo capítulo 3, verso 16 fala que Deus se manifestou em carne. Atos capítulo 20, verso 28 fala que Deus sangrou pela sua igreja. Então, todas essas referências correspondem, né, referem-se, todas essas citações falam acerca da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, fala sobre ele se entregando lá na cruz, ele se entregando por nós, né, o nosso Deus, homem.
Jesus Cristo. No entanto, essa passagem aqui, ela é fantástica, porque Jesus fala assim, ninguém tira a minha vida, ninguém tira. E eu não faço isso de uma forma forçada, né? Eu entrego minha vida espontaneamente, porque ninguém tira minha vida, eu espontaneamente a dou, né? E ele diz que tinha autoridade para fazer isso. Interessante, né, que eu quero lembrar a você, que ele não disse que tinha autoridade apenas para entregar a vida dele. Ele disse que tinha autoridade para entregar e para também reavê-la, para levantar-se da sepultura, para levantar-se dos mortos, para sair da morte, para sair do sepulcro ao terceiro dia. Então, isso é maravilhoso, isso é glorioso. Quando a gente observa um pouco sobre o momento da morte do Senhor Jesus Cristo e você compara os evangelhos, você encontra quase que unanimidade neles falando a seguinte verdade, que no momento da morte, cita alguns personagens ali, mas diz que Jesus Cristo ele dá um grande grito, né, um grande brado e ele entrega o Espírito. No entanto, quando a gente observa o Evangelho de João, no capítulo 19, no verso 30, Evangelho de João, capítulo 19, verso 30, se você puder ler comigo, João 19, verso 30, diz algo interessante. Né? Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Então, essa palavra que ele disse, está consumado, é o mesmo que está quite, está pago. Né? Não há mais necessidade de pagar coisa alguma pela redenção, nem em outro lugar, nem em lugar algum. Não há necessidade mais nenhuma, porque tudo que era necessário para a redenção, Cristo providenciou. Cristo pagou o preço. Né? E esse preço foi pago não a Satanás. Né? O sacrifício de Cristo não foi para Satanás. Né? O sacrifício de Cristo foi a Deus o Pai. Efésios capítulo 5, a partir do verso 1, é dito assim, que nós devemos ser imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor. Aí o texto fala, como também Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós como sacrifício em aroma suave a Deus o Pai. Em aroma suave a Deus. Então o que acontece? O sacrifício de Cristo foi para Deus em nosso lugar. Foi para Deus, para apaziguar a ira de Deus em nosso lugar. Porque a gente tem que entender, queridos, que após a queda do homem, nós nos desconectamos, nós fomos desconectados de Deus. A Bíblia fala, lá em Isaías 59, verso 1 e 2, que nós estávamos mortos, que nós estávamos separados de Deus por causa das nossas transgressões. Efésios capítulo 2, a partir do verso 1, diz que Cristo ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Interessante que o texto fala que todos nós andávamos dessa forma, seguindo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós éramos, por natureza, filhos da ira. Mas a Bíblia fala que Deus nos amou de tal maneira que Ele enviou o Seu Filho Jesus Cristo. O Deus homem, o Emanuel, o Deus conosco, o Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, o cordeiro manso perante os seus tosqueadores, aquele que disse assim, antes de Abraão existir, eu sou. Aquele que disse assim, eu via Satanás caindo em forma de relâmpago. Aquele que disse assim, eu tenho poder para dar a vida eterna a quem eu quiser. Então, Jesus Cristo, ele veio, se entregou por nós, lá na cruz ele abriu os braços, ele disse sim para nós quando nós havíamos dito não para ele. Ele abriu os braços para nós quando nós havíamos virado as costas para ele. Ele nos amou de tal forma, ele nos amou de tal maneira que ele sangrou por nós, que ele desceu os degraus da humilhação. O meu rei fez-se homem, fez-se servo, se humilhou, chorou, sorriu, e como se não bastasse, esse rei, ele morreu, ele sangrou. No entanto, ao terceiro dia, a palavra do Senhor Deus diz que em Atos dos Apóstolos capítulo 2, Pedro fala que rompendo os grilhões da morte, Jesus Cristo ressuscitou, porque era impossível que ele fosse retido por ela. Impossível. Olha isso. Atos 2, Pedro diz isso. Era impossível que Jesus fosse retido, detido pela morte. Aqui, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos,
No verso 27 ele diz assim: porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Aqui no verso 24 é dito: ao qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Então, Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele vive. Romanos capítulo 6, verso 9, é dito que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre mais, a morte já não tem domínio sobre ele. A palavra do Senhor Deus diz que Cristo foi entregue, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 1, Paulo diz que a essência do Evangelho é: Cristo foi entregue pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Cristo foi morto segundo as Escrituras, ele foi sepultado segundo as Escrituras, mas ele ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E a ressurreição de Cristo foi gloriosa. A ressurreição de Cristo foi eterna. Cristo foi o primeiro da ressurreição dos mortos, para que ele seja o cabeça e tenha a primazia em todas as coisas. Então, aquele que veio e morreu ao terceiro dia em nosso lugar, ele rompeu os grilhões da morte. Ele ressuscitou. Eu gosto de uma frase de um teólogo que ele diz assim: a auto-ressurreição do Redentor. Ainda que nós encontramos nas Escrituras que a Bíblia fala que o Pai ressuscitou ao Filho Jesus Cristo, a Bíblia fala que o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, Romanos capítulo 8, mas na referência que nós lemos é dito o seguinte: Jesus fala: eu tenho o poder, não apenas para dar minha vida, mas para trazê-la de volta. E esse mandamento eu recebi do meu Pai: eu dou e eu trago de volta a minha vida. Então eu gosto de dizer que a ressurreição de Cristo ela é trinitária. O Pai, o Filho e o Espírito estavam agindo na ressurreição. Então Jesus Cristo só morreu quando ele mesmo autorizou. Então são faces de uma mesma moeda. Uma vez uma pessoa perguntou: Jesus se entregou para ser morto ou mataram o Senhor? Bom, a Bíblia fala sobre as duas coisas. Esse texto fala que ele se entregou. Mas Atos o texto de João fala isso, João 10. Mas Atos fala, no capítulo 3, no verso 15, de Sarte matastes o Senhor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Então, textos falam que ele deu a vida, outros textos falam que mataram. Então, qual é a ideia? Dentro do determinado desígnio e presciência de Deus, Atos 2, 23, dentro desse contexto, Cristo se entregou. Eu gosto de dizer o seguinte: ninguém conseguiria matar o Senhor Jesus Cristo até que ele autorizasse. Portanto, ninguém conseguiu matar o Senhor até que ele dissesse: olha, agora é esse o momento, eu estou parafraseando, agora é esse o momento, agora sim, vocês podem tirar a minha vida. E ele mesmo falou, ele mesmo disse isso: ninguém a tira de mim, eu espontaneamente a dou. Em outro lugar, falando com os discípulos, o Senhor Jesus falou assim: eis que eu estou indo para Jerusalém e serei entregue às autoridades e serei morto, mas importa que isso aconteça e eu vou me levantar, vou ressuscitar ao terceiro dia. Curiosamente, quando acontece a ressurreição, no domingo, o domingo da ressurreição, no primeiro dia da semana, quando ocorre isso, as Escrituras transmitem para nós que aqueles varões que apareceram falaram assim: lembrem daquilo que ele falava, ainda convosco, que importava que isso acontecesse, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Então Cristo ressuscitou. Para a gente fechar aqui o nosso vídeo, para não ficar tão longo, eu gostaria aqui de trazer uma luz, depois eu posso esclarecer mais sobre isso, a respeito dos 3 dias da ressurreição de Cristo, dos 3 dias que Cristo esteve na morte. Existe um debate muito grande no meio acadêmico se ele ressuscitou depois de 3 dias, ao terceiro dia. Bom, nós encontramos mais de 10 referências nas Escrituras que falam no terceiro dia ou ao terceiro dia. E apenas uma referência que fala, que é utilizada até em um contexto didático do Senhor Jesus Cristo, em que ele cita Jonas, e ele diz: assim como Jonas ficou no ventre do grande peixe, importa que o Filho do Homem fique 3 dias e 3 noites no coração da terra. E ele fala sobre isso, e aí a ideia da ressurreição também é transmitida. Então, há um debate no meio teológico quanto a isso. O argumento é simples.
Primeiro que o judeu, ele contava a hora diferente, diferente do que muitos outros lugares contam. É muito semelhante à nossa contagem aqui no Brasil de dias e de hora também. Vou dar um exemplo. Hoje é domingo, né? Eu estou fazendo esse vídeo aqui no dia de domingo. No domingo é chamado Domingo de Ramos, né? Nós estamos nesse período da Páscoa. E geralmente nós falamos assim, de hoje a 8. Mas se você observar, não é de hoje a 8. Seria de hoje a 7 dias. Na verdade, seriam 7 dias. Né? Você, quando fala sobre isso, a gente conta o dia de hoje como se fosse um. Por isso que a gente fala de hoje a 8. Interessante que a gente fala 8 dias depois, mas se você contar desse domingo para o próximo, só dá 7 e não 8, mas a gente fala 8. Isso por quê? Porque a gente conta o dia presente como se já fosse um dia. Isso talvez explique por que diz que Jesus ressuscitou ao terceiro dia ou no terceiro dia, porque a sexta-feira, mesmo que não fosse 24 horas, mas contou como um dia completo. O sábado contou como um dia completo. E nas primeiras horas do primeiro dia da semana, o domingo, contou como um dia completo. Logo, a gente tem 3 dias. Pensem a respeito disso. Deus abençoe vocês. Existem outros argumentos acerca disso também. Tem teólogos, doutores em manuscritos que falam sobre isso, mas eu gostaria de falar de uma forma simplificada. Então, Deus abençoe vocês e feliz Páscoa!